viram, né, sobre o modelo de Dalton, né, que é o modelo mais, talvez é o modelo mais simples que tem, né, que é o modelo do pudim, né, Dalton que foi um professor aí na universidade em Manchester, né, ele que criou esse primeiro modelo em torno aí tempo de vida dele, né, então é um modelo, para ele, né, a matéria é feita por átomos, e daí vem o nome átomo, né, que significa A, que é uma negação, e tomo, que é parte, né, ou seja, é indivisível, sem partes, indivisível, né. Para ele, então, o átomo é a menor porção da matéria, né, e ele colocava isso como uma esfera lisa por fora aí, maciça, compacta e sólida, né, e todos os átomos de um elemento químico eram exatamente iguais, que é um problema, né? Que a gente sabe que hoje não. Você tem, por exemplo, se você tem carbono e cobre, né? Ou sei lá, carbono e pode ser cobre. Eu queria pegar um outro elemento aqui que fugiu da minha cabeça. É ferro. É o carbono e o ferro. Eles têm um raio de covalência totalmente diferente. E isso implica em outras questões de propriedades eletrônicas, magnéticas, envolvendo o spin do elétron, importantes. Então, os átomos não são exatamente iguais assim, né? E também átomos se juntam a outros átomos para formarem novas substâncias, né? Então, esse é o modelo mais simples. Eu vou passar bem rápido por isso daqui, porque eu quero chegar mesmo no efeito fotoelétrico, ok? Vocês já resolveram bastante questões, então eu vou passar por isso daqui. Então, você pode falar, assim, de alguns pontos negativos de Dalton, é que, por exemplo, ele não falava de elétrons, Dalton não falava de elétrons, Dalton também não falava de núcleo, então quer dizer que era um modelo bem simples, né? E para ele também, ele não achava que átomos poderiam ser, por exemplo, alterados em reações. Na verdade, pode, né? Então, era um modelo simples, porém foi um modelo importante, né? Que durou durante muito tempo aí, né? Perdurou durante muito tempo. Bom, a gente pode falar agora do modelo de Thomson, né? Foi um modelo feito baseado no experimento com raios catódicos, né? Você tinha basicamente esse desenho que está aí do lado esquerdo, do lado direito aí na parte superior, né? Você tem um cátodo, né? Com bastante elétrons. Você aplica uma voltagem, você arranca elétrons aí dessa placa, certo? E você coloca nesse caminho, nesse vácuo aqui, tem um vácuo com certo gás, né? Você coloca duas placas metálicas e um campo elétrico, né? Você vai ter um campo elétrico aqui, nessa direção, para baixo, né? E essas partículas sofrem um desvio. Por que elas sofrem um desvio? Por que essa partícula, quando ela passa entre duas placas, uma carregada positivamente, outra carregada negativamente, por que ela sofre desvio? Pode responder aí. Elas serão atraídas ou algo assim? De alguma forma? Oi, Anthony. Ficou bem ruim aqui, desculpa, não entendi. Porque elas vão ser atraídas de alguma forma? Atraídas ambas, tipo... Basicamente, quando você tem um campo elétrico, né? Como é que é a forma mais básica de campo elétrico? Opa, peraí, isso como é que apaga agora aqui? Não sei como é que apaga. Bom, aqui eu não sei como é que apaga, mas qual é a forma mais básica de campo elétrico? Força elétrica é igual a campo vezes carga, né? Então, desde que você tenha carga elétrica e campo elétrico, surge uma força. Então, você tem uma certa atração, é exatamente isso mesmo. Só que essa atração que você falou, Antônio, a gente fala que é
força, né? Então é basicamente isso. Essa imagem do lado aí, né, mostra que na presença de um campo elétrico, né, também pode ser magnético, os raios catódicos, né, que são esses raios formados pelos elétrons que, essa corrente, né, dos elétrons que saem dessa placa aí, eles são desviados. O que sugere, então, que esse raio catódico tem uma certa carga. Por isso que a gente fala, né, porque para eles serem desviados, na presença de um campo elétrico, só carga que sofre esse desvio, né? Então, a carga sofre um desvio. Então, ele percebeu que qualquer que fosse o material da placa, qualquer que fosse o material, podia ser cobre, sei lá, prata, ouro, qualquer que fosse esse material aí que está no cátodo, não sei como é que fala, acho que é dos 2G na nova norma, qualquer que fosse o material, esses raios catódicos, né, esses elétrons ejetados, eles sofriam um desvio. Esse desvio aí, né, esses elétrons subindo aí, esse desvio era independente do material. Então ele falava assim, pô, existe existe alguma coisa, alguma matéria, que ela é comum a todo material, que eu utilizasse no experimento. Por isso que ele fala que independente do cátodo, né, ou gás lá dentro do tubo, a razão na verdade nem é elétron, né, carga sobre massa era a mesma, né. Então essa partícula em questão era o elétron, né. Então Thomson aí já introduz aí a concepção do que seria o elétron, que é uma partícula que tem massa, né? E esse experimento que ele realizou, não foi ele sozinho não, tem mais gente aí, né? Deu a ele esse prêmio Nobel aí em 1906, mais ou menos, né? Então essa razão carga sobre massa dessas partículas que saem dos raios, né? Foi o grande feito, né, descoberta dele, né, e essa foi uma conclusão que coloca em dúvida a conclusão de Dalton, né, de que, por exemplo, o átomo fosse a menor coisa existente. O átomo não é a menor coisa existente, porque agora você tem uma menor ainda que determina o átomo, que está no átomo, né? Então ele coloca aí, inclusive, essa ideia de pudim de carga positiva, né, você tem um pudim, né, essa parte vermelha aí, né, do lado de Dalton, essa parte vermelha seria só cargas positivas e você tem cargas negativas ali, né? Agora, os maiores problemas dessa concepção de Thomson é que ele ainda não fala sobre a questão do núcleo, E outra coisa é que é difícil explicar tantos elétrons próximos um dos outros. É fácil você colocar um elétron muito próximo do outro? Por que é ou não é? E por que? E por quê? Essa seria a pergunta. É fácil você colocar um elétron muito próximo de outro elétron? Não, eu acho que os dois vão se repelir tipo ao máximo, vamos dizer assim. Exatamente. Então é difícil, Anthony, você ficar colocando... era uma coisa que ele não conseguia explicar. Ele falou assim, como é que você consegue manter a estabilidade de um sistema, né, como esse dessa bolinha vermelha? Não? Você tem tantos elétrons próximos um dos outros. Como que isso pode ser estável? Essa aqui é a pergunta, visto que você tem uma repulsão enorme ali envolvida, né? Peraí. Então quer dizer que é um modelo bom, porém é um modelo que ainda não explica as coisas, ainda não explica tudo, né? Então você tem agora a contribuição posterior aí de Ernest Rutherford, né? Que era um físico e um químico neozelandês, né? E ele também teve grandes contribuições aí para a física nuclear, né, gente? Basicamente, esse experimento aí, você tem uma lâmina fina de ouro dentro de um filme fotográfico. Esse filme fotográfico é só para ele detectar alguma coisa, né? Esse arco grande aí, ó, né?
que a gente está chamando de filme fotográfico, é só para ele detectar alguma coisa, né? Ele tem aqui uma caixa de chumbo e uma radiação lá dentro. A caixa de chumbo é para proteger, né, ou isolar essa radiação. Você tem um dispositivo que faz emitir partículas alfas, que é uma radiação, né? Que são partículas, né? Partículas alfa. Na verdade, é uma partícula, é um hidrogênio modificado, agora eu não vou lembrar direito a explicação, mas é um hidrogênio modificado. Essas partículas alfas, né, então, são átomos. Né? E ele fazia, então, que essas partículas incidissem aqui sobre essa lâmina fina de ouro. Tem vários átomos de ouro aqui, né, gente? Ok? Tem vários átomos de ouro. É um experimento tranquilo. Peraí, que agora não sei como é que... agora o duro é que eu não sei como é que tira isso aqui tudo depois que... Bora. Então, era um experimento tranquilo. Né? Então, o que ele percebia é que, à medida que ele fazia incidir essas partículas alfas na lâmina de ouro, você tinha alguns movimentos ali que eram aleatórios. Uns eram ricocheteados. Deixa eu passar aqui tudo. Isso. Uns eram ricocheteados. Você pode ver que uns voltam. Bom, vocês viram em mecânica, né, possivelmente, momento, né? Você tem algumas conservação do momento, né? Do momento linear, ou quantidade de movimento, que era uma coisa chamada mais ou menos assim, né? Eu vou botar embaixo, Q é igual a M vezes V. Lá, vocês estudaram colisões, né? Então, o que está acontecendo aqui é colisões entre as partículas alfa e os átomos de ouro, da lâmina de ouro. O que eles percebiam é que a lâmina, algumas partículas passavam retas, como se elas não sofressem desvios, ok? Então você pode ver nessa imagem aí, que seria uma ampliada daquilo ali, você vê que alguns átomos passam. Esses átomos passavam por espaços vazios da lâmina. Então, portanto, não sofriam desvios. Né? A partícula alfa, gente, é uma partícula positivamente carregada, né? Outras partículas positivamente carregadas, quando eram desviadas. Por que elas eram desviadas? Porque uma partícula positiva batia no núcleo positivo da lâmina de ouro e era desviada. Era como se fosse uma repulsão, devido a uma repulsão eletrostática colombiana, né? Então, bem como outros, eram refletidos, porque era uma colisão tão frontal, né? Como eu posso dizer? Tão alinhada com o núcleo do átomo de ouro, que ela batia e voltava. Outras batiam e escapavam, e outras passavam por espaços vazios, né? Então, ele pôde concluir que o átomo possui um núcleo pequeno, e esse núcleo é maciço e carregado positivamente. Por quê? Porque ele imaginou que essas colisões que causavam desvios eram colisões devido a uma certa repulsão, também devido a uma certa repulsão eletrostática, né? Porque de fato elas elas não se encostam, né? Não tem necessidade, né? E então o átomo não era maciço, já contrapondo o Thomson e Dalton. O átomo era uma coisa pequena que tinha núcleo e o núcleo era positivo. Ele já tinha então a informação, daqui mais tarde você tem a informação de que o átomo tem elétrons, então os elétrons estavam em torno do núcleo, e é quando então surge aí esse modelo que a gente sabe aí, que esse modelo de eletrosfera, né? Que você tem o núcleo maciço carregado positivamente com elétrons à sua volta num certo movimento circular, definido às vezes aí por uma elipse ou por uma trajetória circular mesmo, né? Bom. Deixa
Deixa eu ver. Eu só queria surgisse aquele. Bom, eu não dou conta de manter. Vamos lá. Deixa eu passar esse aqui. E aí, basicamente, o modelo de Rutherford, ele foi uma contribuição para o modelo de Bohr. Porque o modelo de Bohr é um modelo muito parecido com o modelo de Rutherford, porque tem igual tá aí do lado, ó. É igual tá aí do lado. Você tem o núcleo, né? Tá aí núcleo nessa imagem do lado, ok? E você tem ground state orbitals, ou você tem órbitas. O que são órbitas? Essa verde aí é uma órbita, esse círculo verde. Tá todo mundo aí ainda, né? Essa circunferência, é para ser uma circunferência, mas o desenho tá muito ruim. Essa circunferência, gente, é uma órbita. Essa mais externa é uma outra órbita. Basicamente, o que Bohr disse, ele colocou isso em postulados, né? O primeiro postulado dele aí diz que em um átomo, né, os elétrons existem em algumas órbitas circulares de energia constante. Ele está querendo dizer que é isso, o átomo ele não está em qualquer lugar. Primeiro, o elétron, que é essa bolinha vermelha aí, ó, que ela vai e volta. Ela vai para uma órbita e vai para outra órbita. Basicamente o que ele está dizendo é que esse elétron ele não pode ficar, por exemplo, no meio. Ele não tem um caminho aí intermediário entre essas duas órbitas. Ele pode ficar exatamente nessas órbitas. E esse elétron, ele tem uma energia muito bem definida em cada órbita. A gente diz que essa órbita verde, que é essa que está mais próxima do núcleo, é uma órbita que a gente diz que é o estado fundamental. Não precisa ficar lembrando disso agora, não, que a gente vai ter uma aula especial para esse modelo, ok? Que tem continhas para fazer boas. Então, o que é esse estado fundamental? A natureza, vocês sabem que ela quer ficar no mínimo de energia. Mínimo de energia. Ela não quer ficar num sistema que não seja estável. Isso aí é muito similar a um rio que tem uma nascente, por exemplo, no alto da montanha. Por que esse rio tende a ocupar posições mais baixas? Ele tende a ir para o vale. Porque é o lugar de menor energia. No rio, uma nascente que está em cima do morro, ela está num potencial que não é um potencial de equilíbrio, onde as forças, não é um potencial gerado pelas menores forças. Então, quer dizer, a água que nasce no topo da montanha, ela cria, então, uma queda, né? Ela começa a descer para o vale, porque o vale tem um potencial menor. Ali é onde a energia da água é a menor energia possível. Então, por isso que essa água corre para lugares mais baixos, né? Por isso que a água do rio cai na cachoeira, porque ela cai na forma de cachoeira, porque ela quer ficar em lugares onde o potencial gravitacional ali é menor, né? Então, assim acontece na natureza. Então, ela quer ir para o estado de menor energia lá, potencial. Aqui é a mesma coisa. O elétron, gente, ele sempre quer ficar numa órbita que a energia é menor, ou que é mais estável. A órbita verde é a órbita mais próxima do núcleo. É a órbita que esse elétron quer ficar. A física chama isso de estado fundamental do elétron, que é o estado de menor energia. Bom, essa imagem aí tá bom. Ela tem um núcleo e tem um elétron, né? Qual é o átomo que tem um elétron? O hidrogênio. Hidrogênio. Então, esse átomo aqui, nosso, é o hidrogênio. E esse elétron quer ficar nessa camada aqui, ó. Vou chamar essa aqui de... Vamos supor que ela tem um raio que eu vou chamar de R0, né? É bem difundido aí, a gente vai saber isso depois, que esse elétron, a energia desse elétron na órbita zero é menos 13
0,6 elétron-volts. Por que é menos? Porque a gente vai ver que na quântica, quanto mais negativo, ou na quântica não, nessa física moderna, quanto mais negativo, menor, né? Na matemática também é assim. Quem é menor? Menos 1000 ou 1? Número positivo 1. Menos 1000. Menos 1000 é menor. Então, essa energia, esse elétron que ele fica parado aqui, ó, nessa órbita verde que eu estou colocando aí agora, ele é um elétron que tem essa energia, menos 13,6. Tem como mandar esse elétron para uma órbita mais afastada? Tem. Para isso, é o que o desenho está mostrando aí, ó. Para você tirar esse elétron dessa órbita em verde e mandar para uma órbita mais externa, você tem que dar energia para ele através de um fóton, por exemplo. Você manda um fóton, vocês já sabem, ou vão ficar sabendo que o fóton carrega energia, né? Por exemplo, como é que esse fóton pode ser representado na vida real? Radiação. Que radiação? Há um laser lá que emite uma luz verde, o laser que emite uma luz vermelha ou azul, isso é radiação, né? Radiação é uma onda eletromagnética que, dependendo do comprimento de onda dela, ela tem uma certa característica. Obviamente, você tem um espectro de ondas eletromagnéticas, né? A luz é uma radiação verde, elas estão no espectro. As ondas eletromagnéticas, que são ondas que não precisam de um meio para se propagar, elas existem sem existência de meio. Essas ondas eletromagnéticas, elas estão no espectro. Um desse espectro que a gente fala é o visível, é o que você consegue ver. Então, dentro do que consegue ver, você consegue ver verde, uma onda eletromagnética que emite verde, vermelho, amarelo, azul, roxo. Então, essas ondas eletromagnéticas que estão no espectro visível se diferem porque elas têm comprimento de onda diferente uma das outras. Então, é isso que difere elas. Então, são ondas que têm comprimento de onda diferente uma das outras. Então, esse modelo, né, eu tô aqui falando deve ter uns 5 minutos nesse modelo, é um modelo muito importante. Então, voltando para ele, para essa imagem, para esse diagrama, esse elétron ele só vai para essa órbita mais distante se você faz incidir sobre ele uma radiação eletromagnética necessária, com energia suficiente para arrancar ele da órbita fundamental e mandar ele para uma órbita superior. Essa órbita superior, um pouco mais afastada, a gente chama ela de órbita de um estado excitado do elétron. É um estado excitado. Então você tem dois tipos de estados, né? Um estado fundamental, que é o de menor energia, fala assim, que o elétron está lá, sossegado, quietinho, perto do átomo, e um estado excitado, que também está a uma certa distância do núcleo. Mas não é um estado que o elétron quer ficar. Ele quer ficar no estado fundamental, né? Então ele fez esses postulados aí, ó. O postulado 1, o átomo, os elétrons existem em algumas órbitas circulares de energia constante. O postulado 2, o elétron só pode se mover em órbitas bem definidas, então ele não pode ficar não tem um lugar intermediário aí, ó, gente, entre essas duas órbitas, que ele pode ficar, não tem um lugar intermediário, certo? Não tem um lugar intermediário, ele só pode ficar na verde ou nessa amarela aí, né? O elétron que se mantém na mesma órbita representa o estado estacionário. Isso aqui é mais complicado, a gente vai entender depois, certo? E é engraçado, quando o elétron realiza um salto quântico, ele emite radiação eletromagnética. O que é esse salto quântico? É muito simples, gente. Quando vamos supor que o elétron está parado na verde. Aí você chega, pega um fóton, joga no elétron. O elétron pega a energia do fóton e vai para um estado superior, que é esse estado da linha amarela. Ele não quer ficar lá. O que ele faz? Volta para o estado verde. Quando ele volta pelo estado verde, ele emite aquela energia que ele ganhou anteriormente do fóton, para ir para ela. Quando ele volta, ele emite aquela mesma energia. E ele emite aquela energia em forma de luz. Entendeu? Por isso que essa radiação, para conservar a energia, não tem como aquela energia ficar presa nele, né? Então o elétron está no estado fundamental, chega o fóton, ele vai para o estado excitado,
não quer ficar lá, ele volta para o estado fundamental e lança aquele fóton de volta para o espaço. Tudo bem? Então essa é a dinâmica do modelo de Bohr. Para o átomo, né? Para o átomo, ele define então que o átomo ele tem o núcleo, ele tem o elétron está em órbitas circulares, o elétron quer ficar sempre na órbita mais próxima, que é do estado fundamental, e para você fazer que esse elétron vá para uma órbita mais externa, você tem que dar energia para ele através de radiação eletromagnética, por exemplo, que é fóton, afinal das contas é um fóton. Então você dá energia para esse elétron, ele vai para um estado superior, mas ele não quer ficar lá, porque não é o estado fundamental, ele quer voltar. Quando ele volta, ele pega a mesma energia e solta para o espaço em forma de radiação eletromagnética. Ele recebe radiação eletromagnética, faz o salto quântico, depois ele desfaz o salto quântico e devolve para o espaço a radiação eletromagnética em forma de energia, através do fóton. Tudo bem? É o que está mostrando esse desenho aqui embaixo, né? Ó, mais embaixo. Você tem um elétron na órbita 1. Aí chega uma energia em forma do raiozinho. Ele vai para a órbita 2. Aí ele está na órbita 2, ele não quer ficar lá. Ele volta para a órbita 1 e pega essa onda eletromagnética e joga para o espaço de novo. Basicamente é isso. Vamos passar. Ih, peraí. Todo mundo aí ainda? Sim. Beleza. Oba! E aí, né, gente? É o que eu mais gosto, chegamos onde eu gosto. Lembra... Né, bom, em questão de modelo atômico, deixa eu até... em questão de modelo atômico, deixa eu voltar aqui rapidinho. E, gente... Opa. Ainda bem que não é besteira, né? Bora lá. O que foi, gente? O que foi suar aí? O que aconteceu? Não tô entendendo o que tá acontecendo. Vocês estão rindo aí? Eu tô aqui igual marido traído, o último a saber. O que vazou? Ah! Não, isso aqui é do YouTube, notificação, recebo notificação o dia inteiro. Aqui, porque eu sigo uns canais aí, aí ó, viu? Não tem nada de bobeira aí. O que tem a presença no Moodle, Diego? Ah, não, eu vou liberar lá no final de novo, relaxa. Lá no final vocês me lembram, pode ser? Mas não vai embora não, fica aí. Fica aí, hein, fica aí. Bora lá. Então agora a gente tem aí, já para entender como é que é essa interação lá, né? Porque eu acabei de falar para vocês, Bohr falou, você tem um elétron, você tem lá o hidrogênio, o núcleo, você tem um elétron, numa órbita lá sossegado, de boa. Você quer tirar aquele elétron daquela órbita, você manda energia. Não é qualquer energia. Primeiro, é uma energia que a gente fala que é uma energia quantizada. Fóton, que é uma partícula que não tem massa, carrega uma energia. Qual que é essa energia do fóton? Aí, tá vendo o quadradinho que tem energia do fóton? A energia do fóton é igual a constante de Planck, que foi o cara que sugeriu isso, depois provou, vezes F. F é a frequência daquela onda eletromagnética. Bom, aí eu coloquei essa aqui embaixo, tá uma outra letra, mas é F, tá bom, gente? É F. É F. Essa é a energia do fóton. Constante de Planck vezes F. Cada fóton, gente, carrega essa energia. Certo? Ou seja, cada radiação eletromagnética carrega essa energia, que vai depender do número de fótons que tem ali. Mas isso
Assunto para outro momento. O que eu quero dizer, vocês estão vendo aqui embaixo que eu tenho um espectro, você tem, ó, eu vou botar uma setinha aí, ó, gente, vocês têm uma ondinha aí, ó, embaixo da equação você tem uma ondinha. Vocês estão vendo a ondinha? Preciso de respostas. Ok. Vocês estão vendo embaixo que você tem um quadradinho cinza. Nele está escrito raio gama, raio X, ultravioleta, infravermelho, ondas de rádio, ok? Tudo isso que vocês estão vendo aqui é onda eletromagnética, certo? Onda eletromagnética tem, ou onda, qualquer onda, tem frequência, porque isso é característica da onda, e tem comprimento de onda. Vocês estudaram isso em algum momento da vida de vocês? Que o comprimento de onda era aquela letra lambda, né? E a frequência é dada pela letra F. Tá bom? Então, eu vou só passar para uma outra página aqui rapidinho. Então, a gente vai discutir daqui um pouquinho uma onda, né? Mas só para ficar bem claro, o que é característica da onda? O que é característica da onda? Característica. Só um pouquinho. Característica da onda, né? Uma onda comum, simples. Vou pegar aqui com você, pegar aqui para rapidinho, gente. Vou mostrar uma onda aqui comum e simples. Né? A onda ela tem amplitude. Vou tentar desenhar aqui, mas sou péssimo, então. Pô, ficou bom, hein? Tô manjando. Não, ficou com uma bosta esse final aí, mas ok. Bora lá. Então, vamos supor que isso é uma onda. Isso é o gráfico de uma onda, né? Uma onda, ela tem comprimento de onda. O que é o comprimento de onda dela aqui? Vou colocar aqui. Isso aqui vocês lembram, né? Eu tô colocando aqui, né? Vamos ver. Comprimento de onda, eu posso colocar daqui, ó, desse ponto até esse ponto, certo? Opa, coloquei um V aqui, que doente, peraí. Esse aqui, botei até vetor, que loucura, velho. Esse aqui é o comprimento de onda, né? Tá bonitinha, valeu, velho. Eu tô pegando a manha aqui nesse aplicativo ainda. Tem comprimento de onda. Essa onda também, ela tem uma velocidade, certo? A velocidade dela, quem lembra? Ninguém, né? Mas eu vou colocar aqui. A velocidade da onda vocês podem olhar na internet também e me responder, né? Não tem problema não. A velocidade da onda é dada pelo comprimento da onda vezes a frequência dela. Comprimento de período, pode ser, não tem problema não. É porque esses tem uns termos mais técnicos relacionados até mesmo com a aparelhagem que vocês usam, né? Isso aqui é a velocidade da onda. Vamos botar uma equaçãozinha aqui rapidinho. Se a gente estiver falando de onda eletromagnética, qual é a velocidade de uma onda eletromagnética? Tempo. Brincadeira. Qual é a velocidade de uma onda eletromagnética? A luz é uma onda eletromagnética. Joguei para vocês, muito bem. Então, essa velocidade, ela é constante, né? Essa velocidade, ela é constante. E a gente chama ela de C, né? Esse C
que é a velocidade da luz, vale 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Né? Bom, se isso é constante, se C é constante, isso. Se C é constante, não pode mudar. Aí, não, aí eu vou apagar isso aqui, que isso aqui deu bobeira aqui. Ó, pensa que C é uma constante. C, esse C aqui é 3 vezes 10, não pode mudar. Quer dizer que se eu pegar comprimentos de onda maiores, eles terão frequência. Se eu pegar radiações, olha a pergunta que eu estou fazendo. Se eu pegar radiações que têm comprimento de ondas grandes, eles têm maior ou menor frequência? Olha para esse produto. Esse produto lambda, que é comprimento de período e frequência, tem que ser tal que não pode alterar o valor da velocidade da luz. Então, se eu aumento lambda, se eu pego uma radiação que tem comprimento de onda grande, ela tem frequência baixa, né? Isso é para manter essa constante aqui, né? Fisicamente isso tem que acontecer. Bom, vou voltar lá por isso daqui. Então, a gente sabe que nesse espectro aí, raio gama, raio X, né? Todas essas ondas eletromagnéticas, ela tem, então, uma certa frequência e um certo comprimento de onda. E ainda, a velocidade da luz aí é determinada pelo produto de lambda por F. E tem outra coisa ainda. Essa onda eletromagnética, gente, ela tem essa velocidade e ela tem a seguinte energia. Ó, ela tem a seguinte energia. Essa onda eletromagnética. A energia é igual a constante de Planck vezes a frequência. Isso que eu vou falar aqui agora, gente, é importantíssimo. Tá vendo essa equação? Essa equação foi uma equação proposta por Planck lá em 1905, mais ou menos. Vamos pegar, olha, se eu pegar a frequência, olha aí nessa equação da velocidade da luz. Se eu pegar a frequência e isolar, fica C sobre lambda, não fica? Ok? Tudo bem isso que eu coloquei em cima? Tá todo mundo ainda? Não é isso que a gente vai chegar não, Antônio. Isso aí é energia relativística, tá bom? Seria energia... A gente não vai discutir pelo ponto relativístico aqui ainda não. Mas você tá vendo essa energia, né? Aí eu fiz essa transformaçãozinha em rosa. E aí... Mas não tá errado não, hein? Não tá errado não. Vou colocar aqui, ó. E vai ser igual a H. No lugar de F, eu vou colocar aquela equação lá em cima, ó. C sobre lambda. Eu posso. Né? Quer dizer, então, gente, que através dessas duas equações, que são idênticas, né? Elas são idênticas. Você pode calcular, então, a energia do fóton. A energia da radiação. Agora, olha o que eu vou falar, gente. Olha o que eu vou falar. Presta atenção. Nessa segunda equação. O H é constante de Planck, ou seja, é constante. O C é velocidade da luz, ou seja, também é constante. Então eu vou escrever essa equação de um jeito diferente, só para a gente esquecer dessas outras coisas aí. A energia do fóton, estou colocando aí à frente, ela é proporcional ao inverso do comprimento de onda. Vamos pensar que cada radiação, comprimento de onda lá da radiação. Cada radiação tem o seu comprimento de onda definido. Não existe isso a luz verde, gente. Ela é uma radiação que ela tem o comprimento de onda dela. Ela não pode variar isso daí. A pergunta é: qual radiação tem maior energia? As radiações com comprimento de onda pequeno, que seria esse lambda aqui, né?
pequeno, ou as radiações que têm comprimento de onda grande. Qual é a radiação que tem maior energia? Radiações de comprimento de onda pequeno, de período pequeno, ou comprimento de período grande? Precisa de uma resposta. São as pequenas? São as pequenas, Kaique. Exatamente. E aí, agora a gente volta pra cá, ó. Vocês estão vendo? Eu vou dar um... Ô, cacete. Peraí. Que bosta. Que eu queria dar um zoom nesse aqui. Não sei se vou conseguir dar um... Ô, cara. Consegui. Consegui dar um zoom. Ó, vocês estão vendo aí em cima que tem essa ondinha? No comecinho, ela tá bem esticada. Bem assim, bem espremida. À medida que você vai... Você tá vendo que essa... tá bem espremida. À medida que você vai caminhando para a direita, ela vai ficando mais larga. Isso aí é uma maneira de elucidar que raios gama tem comprimento de onda muito pequeno, aí ó, 0,0001 nanômetro. Então ele tem uma energia. A pergunta é, gente, a energia do raio gama, dessa radiação de raio gama, é maior ou menor, por exemplo, do que essa radiação aqui, ó, de ondas de rádio? Quem tem energia maior? Raios gama ou ondas de rádio? Quem tem maior energia? Pode falar, gente. Pode errar, não tem problema. O vermelho é que tem mais energia, né? Na prova não pode. Não, na prova não pode. O que foi, Kaique? O vermelho que tem mais energia, né? Não, o que é isso? Nossa, feio. Não, olhando aí em cima, ó. Você tá vendo onde tá os raios gama e tá escrito raios gama, raio X? Tá vendo, Kaique? Não, só dúvida mesmo. De qual cor? É o infravermelho ou ultravioleta? É o infravermelho. O infravermelho tem mais energia, mas eu não tô comparando. Ele vai ter uma energia aí, mas eu tô comparando primeiro raios gama, que é o primeiro aqui dessa faixa aí. E ondas de rádio, que tá lá no final. Raios gama, comprimento de onda pequeno. Ondas de rádio, comprimento de onda grande. A pergunta é, qual das duas ondas eletromagnéticas, raios gama ou ondas de rádio, qual dessas duas, tem maior energia? Então é raios gama. Raios gama. Por quê? Porque é menor. Porque o comprimento de período, como o Johnny disse, que eu estou tentando mudar a minha linguagem, é menor. Então, todas essas ondas aqui, ó, das ondas de rádio que tá de cá, à medida que você vai diminuindo o comprimento de onda, a energia da onda vai aumentando. Aí você passa aqui, perto do ultravioleta aí, ó, você passa por um espectro de onda que a gente consegue enxergar, que os nossos olhos conseguem captar, certo? Isso aí a gente chama do espectro visível, de luz. Aí a gente vai ver aqui, ó, vamos falar do espectro visível. Agora deixa eu descartar esse negócio aqui, porque ficou muito cheio. Vamos falar aqui do espectro visível. A gente tem aqui o azul mais ou menos em 400 nanômetros. Ó, esse aqui, gente, esses 400 nanômetros é isso aqui, ó. Lambda igual a 400 vezes 10 a menos 9 metros. Isso aqui a gente escreve bonitinho assim, 400 nanômetros, ok? Bom, você tem aqui em 400 nanômetros, mais ou menos aqui, o azul. Em 700 nanômetros você tem mais ou menos o vermelho. Dessa radiação azul e vermelho, quem tem, aqui no espectro, quem tem energia maior? O azul ou o vermelho? The Blue. The Blue tem maior energia, né? Então, isso que eu quero isso que a gente tira da onde, né, gente? Do laboratório, os caras conseguem ver, mas a gente tira também dessa equação, né? A equação que mostra que o fóton, a energia do fóton é inversamente proporcional
ao seu comprimento de onda. Então, por que eu falei tudo isso? Eu vou colocar daqui a pouco umas questões no Moodle falando sobre essa questão de radiação. Pedir para vocês calcularem algumas. Eu vou avisar no grupo para vocês que as questões estão lá, não se preocupem. Porque é importante. No efeito fotoelétrico, que é essa imagem que a gente está vendo aí, na parte superior do lado esquerdo. Vocês estão vendo que tem uma luz, né? Está imitando aí uma luz chegando. Isso aí é radiação eletromagnética, isso é radiação. Está chegando radiação, que são os fótons. Qual é a energia que ele carrega? E igual a H lambda. Opa, errei. Que bosta. Eu não sei se esse aqui tem. Depois que erra aqui, não tem como apagar. Será que é só apertar isso aqui? Não, não é, viu? Vamos de novo. Parece o Enem. Oi? Vamos lá. Ó, isso chegando aqui é radiação. Vamos supor que é uma radiação azul, porque ela tá azul aí, vamos supor. Então, essa radiação que está chegando, né, que esse conjunto de fótons que está chegando aí, tem uma energia que é H cortado, H na verdade, H cortado, lambda sobre, desgraça, é C sobre lambda. Nessa equação, energia do fóton é igual a HC sobre lambda. A gente está falando do azul. Quanto que vale esse lambda mais ou menos? Vamos olhar aqui nessa imagem aqui. Ó. O azul, deixa eu ver qual que é essa divisão. 2, 4, 6, 8, 10. Cada espacinho aqui, ó, 200, 400, 600, é 200 nanômetros. Então vamos supor que a gente está pegando aqui, ó, o azul. Então vai ser 400. Não é 200 não, gente. É 20, né? Então vai ser 420, 440, mais ou menos aqui, ó, 450 nanômetros. Então, se a gente considerar aí nessa imagem aí em cima, que é essa animação dos elétrons chegando, era para ser animação, mas não está aparecendo animação aí não. Né? Essa radiação azul chegando. Aí você tem essa radiação azul, esse lambda, que é esse comprimento de período, é 450 nanômetros. Certo? Isso que é. Então, é uma energia bem definida, essa energia desses fótons que estão chegando aí na luz azul. Quando essa luz atinge esse substrato, aqui, ele dá energia para os elétrons, que é essas bolinhas amarelas, e elas ejetam. Isso é o efeito fotoelétrico.